Fábio. Prontinho? Já escreveram? Esse, então, é o primeiro workshop, né, sobre evangelismo. Trouxe alguns slides ali, a gente vai compartilhar um pouquinho. Próximo. Os slides é bem rapidinho, tá? Então, esse é o primeiro. A gente já tem data marcada para o segundo workshop, mas vamos já passar o próximo. Próximo. Não foi? Passa no... Isso, pode ser aí mesmo. E aí a gente então coloca esse primeiro workshop, né? A pergunta é, como tudo começou? Né? De onde começou a ideia, né, desse workshop? E isso começou no coração de Deus. Amém? Esse ano, né, nós estamos debaixo de uma palavra profética. Porta aberta para a evangelização. É esse o ano que nós estamos. 2021, portas abertas para a evangelização. E quando essa palavra profética vem nessa direção, e aí eu falo que tudo começou no coração de Deus, e depois eu recebi esse vídeo aqui, que eu quero compartilhar com vocês. É um vídeo de 20 segundos, bem rápido. Estou um dia na minha casa de isolamento, recebo esse vídeo, que vocês vão ver agora. É um vídeo bem rapidinho. Pode aumentar o som. Amém. Glória a Deus. É uma forma de evangelismo. Amém? Eu recebo esse vídeo porque está no coração dessa galerinha aqui, ó, que tá. E eu recebo esse vídeo, né, Duda? E no coração, queima no coração dessa galerinha. Queremos fazer mais pelo Senhor. Queremos ir mais fundo, né? Queremos falar das boas novas. E aí surge, então, esse primeiro workshop. E aí nós conversando com os pastores, pastor Veronese, pastor Marcos, e que preparou essa tarde, né, para estarmos aqui aprendendo mais da palavra de Deus. E eu creio, né, que quando eles me mandaram, né, isso tocou no meu coração e falei, amém, né, Tainá? Vamos orar, né? Vamos buscar a direção do Senhor, porque é Ele que está no controle de tudo e de todas as coisas. E um dia, conversando com os professores do ministério, né, Fábio, Dani, Renan, Serginho, e o Senhor falou
né, para que a gente realmente estivesse preparando esse dia, né? E aí então veio, né, o próximo slide, o pastor Marcos se dispôs a estar hoje aqui nessa tarde para nos ensinar. Amém? E aí alguns então, próximo slide, me perguntaram, né? No próximo slide ali. O que é um workshop? Uma palavra em inglês, né? Uma palavra que às vezes surge mas o que é? O que seria esse workshop? Né? Então vem essa pergunta. Workshop, se a gente for traduzir, é uma oficina. Mas aí eu trouxe ali para vocês, é uma reunião de um grupo de pessoas interessadas em um determinado assunto. Então nós estamos aqui para falar do reino. Amém? É também uma atividade para discussão sobre o tema que é de interesse para todos. Quantos aqui estão interessados em conhecer e aprender mais sobre evangelismo? Levanta a mão. Quantos, né? Arde no nosso coração. Então, a pessoa que vai participar de um workshop pretende aprender algumas coisas, e muitas vezes na prática. Né? Como fazer isso? Né? Sobre o assunto. Então, no workshop, os participantes são convocados a participar do evento ativamente, não meros espectadores. Mas você pode interagir, você pode perguntar, você pode trocar experiências. Deus te chamou para estar aqui nessa tarde. E você escolheu estar aqui nessa tarde. E eu creio que muitos têm testemunhos lindos do que Deus já está fazendo. Em evangelismo, né? Em reino. Então, é um momento para a gente se interagir. E aí, no próximo slide, o primeiro é hoje, o segundo já tem data marcada, é dia 2 de outubro. E aí, a gente vai fazer um certificado, né, para aqueles que tiverem 100% de presença. O nosso pastor Marcos vai assinar todos os certificados. E a programação, então, a agenda de hoje, né, nós vamos ter depois um momento de louvor e adoração, porque tudo é dele, tudo é para ele. Amém? Depois nós vamos ter, então, a introdução no assunto. O pastor Marcos passou umas horas, assim, estudando, preparando, né? E depois a gente vai parar para um coffee break, bem rápido, tá? A gente vai lá para a Copa. Depois a gente volta para o encerramento. E aí, para finalizar a minha parte, eu trouxe 2 versículos para compartilhar com vocês. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, fazendo o quê, gente? Pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Aí depois lá em Marcos 2:13 diz: outra vez saiu Jesus para a beira do mar e toda a multidão ia ter com ele e ele os ensinava. Aleluia. Então, Jesus, aquele que é tudo para nós, aquele que nós vivemos e aprendemos com ele a cada dia, ele ia à multidão pregar, ensinar. E nós estamos nessa tarde aqui para aprender mais dele, né? Cremos que nós temos o pastor hoje, né, com essa unção de mestre para nos ensinar mais de Deus, para aprender mais. Então quero convidar você para estar orando. Vamos ficar de pé. Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, santo, justo, verdadeiro, fiel, maravilhoso, o Deus Emanuel, o Deus El Shaddai. Ó Senhor, Tu és um Deus maravilhoso. E nós estamos aqui nessa tarde, ó Pai. E queremos, Pai, dizer que só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno, Pai.
de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pai, seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Ó, que o Senhor venha, Pai, abrir o nosso coração nessa tarde. Pai, que o Senhor encontre nessa terra uma terra fértil. Pai, porque a semente é plantada, Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, Pai. Abre o nosso coração para recebermos mais do Senhor, Pai. Mas que não seja só uma palavra ouvida, mas uma palavra vivida por nós. Oh Deus, nós queremos mais de Ti, mais da Tua presença. E nós, nessa hora, Pai, te pedimos que o Senhor, Pai, derrame nessa tarde sabedoria, unção de ousadia nessa tarde, Senhor. E que o Teu Espírito Santo seja bem-vindo aqui. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos agora louvar o nosso Deus, o único que é digno, o único que é merecedor. Amém. Esses dias eu estava pensando muito sobre um assunto e eu lendo um livro. O nome do livro é A Lágrima de Vidro, é muito bom. E ele falava assim, tinha o leão e tinha a menina. A menina meio que representava a gente, o leão e Jesus. E ele virou para ela e ele falou assim: eu estou com você não porque eu preciso de você, mas eu estou com você porque eu escolhi você. Aqui nós vemos sobre evangelismo. Nós vemos pessoas indo de casa em casa, porta em porta, levando aquele balão com um versículo. Eu te pergunto, essas pessoas, Deus poderia muito fazer isso. Ele não precisava de ninguém para fazer isso, mas Ele escolheu aquelas pessoas. Não porque Ele precisava dela, não porque sozinho Ele não conseguia, mas porque Ele quer que você seja usado. Ele quer que você entre, que você seja usado através desse projeto tão lindo que Ele tem criado. Sabe, esses dias eu estava pensando em um pai. Se você parar para pensar numa relação de pai e filho, um pai, ele não precisa do filho, ele ama o filho. Se o filho morrer, ele vai ficar triste sim, porque ele ama. Mas ele consegue andar, ele consegue se locomover, ele consegue sair, ele consegue fazer todas as coisas sem o filho. Mas ele ama o filho, ele inclui o filho no que ele está fazendo. Agora o filho, ele não aprende nem a andar sem o pai, porque ele precisa do pai. Então, quando você parar para pensar, pai, por que eu tenho que fazer isso? Ou por que eu tenho que fazer aquilo? Não é porque ele precisa de você, é porque ele escolheu você. Não é porque ele está te obrigando, ou você precisa fazer isso, eu preciso que você faça. Não, ele escolheu a você. É escolha sua você saber se você vai fazer ou se você não vai. E Deus, ele é tão maravilhoso, tão perfeito, porque se é nós que precisamos dele, por que ele que nos encontra, nos chama, nos acolhe? Porque, como eu falei, ele ama você e você é filho. E um pai, por mais que ele não precisa do filho, ele quer o filho aqui, ó, do ladinho dele. Ele quer pegar a mão do filho e ajudar ele a caminhar, aí mostrar para ele qual direção ele tem que ir. Porque ele ama o filho, ele escolhe o filho. Então nesse dia, o que eu quero te falar é que vai ter situações na nossa vida, vão ter momentos, vão ter chamados, propósitos, onde Deus vai nos chamar. Mas não vá pensando que eu vou porque sem mim ele não consegue. Não, pensa que você vai. Você vai porque ele escolheu você. Você foi escolhido dele. Quando ele foi fazer, eu vou fazer isso, ele pensou em você. Porque você é filho. Amém? Vamos adorar esse Deus. Aleluia. Sobre mim, tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.
amor tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou. Convencido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Convencido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar louvando a Ele, amém? Queria ler um versículo, está lá em Salmos 23, 4. É um versículo bem conhecido. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Em agosto, comecinho de agosto, voltou às minhas aulas. E fazia muito tempo, umas pessoas eu sempre via, outras fazia muito tempo que eu nem conversava. Não porque a gente é brigada, não, mas é porque não tinha tanta intimidade. E eu fui pra escola e a professora de artes quis fazer uma aula meio que diferente. E a gente fazia, tipo, algumas podiam dançar, outras podiam cantar, umas podiam desenhar em telas. Você ia fazer realmente o que você queria fazer, para que ela visse o talento de cada um. E no primeiro dia, umas 4 meninas, elas se juntaram lá e criaram uma dança e foram mostrar para a professora. E elas foram mostrar bem na frente, assim, da câmera do Zoom, e tinha algumas pessoas online. E acabou que foi meio vergonhoso, assim, não rolou. E uma menina que estava estava assistindo online, ela filmou essa dança e mandou para essas meninas e falou: olha, eu vou postar e tal. E as meninas mandaram uma mensagem para ela: olha, por favor, apaga o vídeo e tal, a gente não gostou muito. E eu sei disso porque eu fui almoçar com a minha prima, não com a Mariana, com o outro. E ela me mostrou a conversa. A menina acabou que, não sei o que aconteceu, ela ficou muito irritada. Xingou todas as meninas, falou coisas que eu não imaginava que ela falaria. E a irmã dessa menininha que gravou o vídeo mandou uma mensagem para outra amiga minha e ela falou assim: olha, vocês fizeram isso com a minha irmã e a minha irmã agora quer se matar. E eu olhei aquela situação. A minha prima me mostrou a conversa do WhatsApp e eu olhei aquilo e eu de verdade comecei a chorar. E a minha prima virou pra mim e ela falou assim: sabe, Ana, o problema é que as pessoas não dão valor na vida. E eu olhei aquela situação, uma menina da minha idade, 13 anos, por causa de um vídeo que elas pediram pra pagar, falando que queria se matar. Aquilo me doeu muito. Eu parei e pensei na nossa situação, no nosso mundo, na sociedade que nós estamos incluídos. Pessoas que, final de semana, outro cara se matou. Pessoas que estão tirando sua própria vida por coisas tão pequenas ou por coisas tão grandes. Gente, não importa o que é vida. Vida é algo que Deus nos dá. Vida é algo importante. Vida é algo que nós temos que lutar. E não importa por onde nós passamos, é algo que nós temos que enfrentar. E eu olhando para aquela situação, e a minha prima olhando para mim, ela virou para mim, a minha prima é católica. Ela virou para mim e ela falou assim: sabe o que é o problema, Ana? Isso daí é falta de Deus. E eu olhei para ela e eu chorava, gente, porque eu falei assim: olha, é uma prima minha. Eu nunca imaginava que ia sair isso da boca dela. Ela virou para mim e ela falou assim: isso daí, Ana, é falta de Deus. E eu virei para ela e eu falei assim: prima, pode falar uma coisa? Eu tenho absoluta certeza que 100% da sociedade que tira a sua própria vida porque falta Deus na vida delas. Sabe por quê? Porque quem tem Deus, não importa se passar pelo vale, não importa se passar pelo deserto, não importa o que acontecer, Deus vai estar com ele. Sabe, eu vou te falar uma coisa. Essa semana eu tenho um desafio pra você. Não é uma pergunta dessa vez. Eu te desafio a orar. Segunda-feira, você ora e você pede pra Deus te mostrar uma pessoa. E você lê esse versículo pra ela. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você vai virar pra ela e você vai falar assim: olha, não desista. Não desista porque Deus tem um projeto tão lindo na sua vida. Não desista porque Deus ainda tem tantas coisas para fazer. Não desista porque não importa por onde você passar, Ele vai estar com você. Ele vai pegar na sua mão, Ele vai te levantar quantas vezes você cair. Não desista da vida. Não desista porque você tem um Deus que não desistiu de você. Um Deus que não vai desistir. Não importa o que acontecer. E você sempre vai estar seguro nos braços dele. Amém? Aleluia.
eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus
Aleluia. Glória a Deus. Eu passo a palavra para o pastor Marcos, para a Clélia. Pastor Marcos. Amém, glória a Deus. Muito bom estarmos aqui nessa tarde. Amém? Está feliz aí ou não? Eu estou feliz. A Clélia inventa essas coisas, aí... mas é bom que aí eu me mexo, né? Eu estou muito parado, então eu me mexo um pouco mais. E aí eu tenho que escrever aqui, por exemplo, 13 folhas só de evangelismo, tá? Eu ia falar de missões junto, porque não dá para desligar uma coisa da outra, mas não tem como, né? O tempo é pouco, tem culto de jovens hoje, amém? Se atrasar um pouco, Renan. Mas que bom que você está aqui, que bom que você teve interesse. A gente não trabalha muito com coisas muito assim... A gente aqui é avivado, então esse é um momento de liberdade, né? O Senhor está presente. Não é para vir aqui para dar uma teoria para você, mas é a palavra do Senhor, né? Não é só, não seja apenas informação, mas que possa entrar no teu espírito e levantar você nessa tarde, me levantei, me mexido comigo nesses dias, né? E é de extrema importância tudo isso que a gente vai entender. E os rumos que a gente toma aqui é um pouco diferente, mas glória a Deus por tudo. Então eu queria convidar você a abrir tua Bíblia, falar de evangelismo, tá? Já começar a falar de evangelismo. Queria convidar você a abrir tua Bíblia, no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 1. Amém. Essa é a primeira etapa, tá? Dessa tarde. Provérbios capítulo 1, verso 20. Provérbios capítulo 1, verso 20. Amém. Nessa primeira etapa eu queria falar sobre 3 coisas do evangelismo, né? Os princípios do evangelismo, o clamor do evangelismo e os benefícios do evangelismo. Então, para começar, a gente precisa tratar dessas 3 questões aí, né? Os princípios do evangelismo, o clamor do evangelismo e os benefícios do evangelismo. Talvez você não saiba, mas é um dos homens da Bíblia que mais tem a ensinar sobre evangelismo é Salomão. Salomão
tem muita coisa que ele ensina sobre evangelismo, né? Nós temos depois os apóstolos, né? O próprio Senhor Jesus, né? Foi a maior referência de sucesso de evangelismo, mas Salomão tem muita coisa preciosa para ensinar para a gente sobre evangelismo. Então, eu vou começar a ler no verso 20. Diz assim: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. Eu sei que a gente vai mudando aí, porque põe a Revista Corrigida, por gentileza, nesse verso aí. Está assim: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz. 21. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Verso 20 e 21. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aí, começando esse assunto, é que o evangelista, e essa questão de evangelismo, ela tem um clamor, né? E a gente começa falando ali sobre, o Salomão começa falando que a sabedoria, altissonantemente, né? De uma maneira, assim, bem forte, com bastante contundência, amplificada, ela clama, e aí, esse clamor que Salomão começa a falar ali, no verso 21 e verso 20 e 21, tem 6 coisas ali, 6 lugares ali. Não sei se você acompanhou na tua Bíblia aí, mas você pode acompanhar agora aí enquanto a gente lê, né? Olha lá, ó. Fica legal assim. Os caras estão se superando, meu Deus. É muita. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Deve ter alguma tradução aí sua, não lá, mas a sua aí, ou talvez você vai mexer depois e você vai olhar. Nesses 2 versos, no texto original, ele cita 6 lugares. Ali aparece ruas, clama de fora, encruzilhadas, tumulto 4, entrada das portas 5 e na cidade 6. Ali dá 6. Nessa tradução aí, aparece 6 aí. Mas no original, se você juntar os 2 versos, vai aparecer ruas, praças. Esses lugares de fora aí, cadê? Clama de fora, pelas ruas. Esse clama de fora aí, clama nas praças. Então, no texto original, vai falar sobre ruas, praças, entradas das portas da cidade, encruzilhadas, cidades e ruas mais concorridas. Então, quando Salomão fala sobre isso, ele fala que o clamor, dessa mensagem, desse evangelismo, tem um clamor. A sabedoria está clamando. E para que você entenda, eu ia falar isso mais para frente, mas para a gente entender, já começar a entender quem que é. Todo o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, que fala sobre sabedoria. Quer ser sábio? Alguém aqui quer ser sábio de verdade? Leia o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele é todo sobre sabedoria. É isso que tem no livro de Provérbios. Tem muita coisa no livro de Provérbios, mas uma delas é sabedoria para você e para mim. Mas a essência do livro é sabedoria. E quem é a sabedoria do livro de Provérbios? É uma pessoa. Quem que é? Jesus. Essa sabedoria que está falando ali, a suprema sabedoria, não é esse conhecimento, não. Ele está falando de uma pessoa, está falando de Jesus. Jesus é a suprema sabedoria. Ele é a sabedoria do livro de Provérbios. Então, o livro de Provérbios, o pano de fundo dele, a essência dele é Jesus. Jesus é a sabedoria. E a sabedoria, que é Jesus, está clamando. E clamando aonde que nós lemos aí? Clamando pelas ruas, pelas praças, entradas das portas da cidade, encruzilhadas,
cidades e ruas mais concorridas. Isso, para nós, quando Salomão escreve isso, o texto, o livro de Provérbios, aliás, todos os livros da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ou tratando do primeiro ponto, desde Gênesis até Malaquias, são livros que vão falar de Jesus. Às vezes não aparece nitidamente a palavra Jesus, não aparece, mas todos eles, Jesus está lá presente de alguma maneira. Você precisa ler e entender isso, e saber disso. E Salomão está falando sobre isso, que a sabedoria está clamando nas ruas, nas praças, e tem esse clamor, ele deseja que esse clamor seja amplificado hoje. Então, Salomão está proferindo um assunto, uma conversa, apontando lá para frente, para Jesus, e apontando também para você e para mim. Porque o texto fala que o clamor, ele quer ser amplificado, ele quer que aumente, ele quer que... Porque evangelismo, geralmente a noção que a gente tem de evangelismo é pessoa a pessoa, não é? É um evangelismo pessoal, você aborda alguém e fala com alguém. Mas o Salomão escreve já pensando lá na frente de uma maneira amplificada. O que é isso aqui? O que é isso daqui? O que é isso aqui em cima pendurado? Isso faz o que com o som que eu estou falando? Ele amplifica. Então eu não estou falando para a Silvia, estou falando para todo mundo aqui. O Salomão já sabia disso. Que ia chegar um momento da história que talvez você vai falar e a tua mensagem vai alcançar muita gente. Nós cremos, tem o evangelismo pessoa a pessoa, claro que tem. Mas esse clamor, que a sabedoria está clamando aqui por uma amplificação. E que alcance as ruas. E como eu já falei, no verso 21 e 22, 20 e 21, tem 6 pontos que essa mensagem, que esse clamor da sabedoria quer alcançar. 6 ruas, praças, entradas das portas da cidade, encruzilhadas, cidades e ruas mais concorridas. Por que 6 lugares? Por que Salomão dá 6 lugares? Porque 6 é o número do homem. 6 é o número do homem. Então Salomão está falando que essa sabedoria tem uma mensagem, um clamor para todo homem, para toda pessoa, para todo ser humano. Essa mensagem, esse clamor é muito sério e é para todos. E aonde eles estiverem, o clamor da sabedoria quer alcançar essas pessoas. Nas ruas, você viu o vídeo aí? Você viu pessoas na rua abordando, você viu pessoas nas cidades, meios de comunicação. Ele está falando de cidade, está falando de meio de comunicação. É um jornal, é o rádio, é a televisão, é a internet, que mandam uma mensagem, mandam um clamor. E Salomão está pensando em nós. Aqui, uma outra lugar, entradas das portas da cidade. O que é isso? São shoppings de hoje em dia. Porque antigamente, nesse tempo que Salomão escreveu, os mercados, as feiras, os lugares de encontro das pessoas eram nos portais da cidade. A cidade tinha um portal de entrada e lá tinha o comércio, lá as pessoas se encontravam, negociavam. Ali era o shopping da época. Então, a Salomão não está falando de uma coisa simples, pequena, quando ele escreve Provérbios. Está falando de coisas muito maiores. E que esse clamor da sabedoria vai entrar, olha lá, clama de fora, pelas ruas, a sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas das cidades, profere as suas palavras. Então, esse clamor é um dos pontos do evangelismo. Salomão está dizendo que há um clamor, que há uma amplificação. Você se lembra que, se você pegar a tua Bíblia depois e ler o livro de Mateus, você vai ver que tem lá, no começo, ali no capítulo 5, até o capítulo 8, fala sobre o sermão lá das bem-aventuranças. No capítulo 5 de Mateus até o capítulo 8. Se você ler na tua casa aqui esse texto, capítulo 5, capítulo 8, você vai gastar aí numa leitura tranquila, mais ou menos aí uns 10 minutos. Você lê o capítulo 5, 6, 7,
O 5, 6 e o 7. O 8, esquece. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você com uma leitura normal, você vai ler em 10 minutos. Mas esses 3 capítulos, né, os historiadores falam que demorou 3 dias aquilo. 3 dias aquilo. 3 dias Jesus pregando para as pessoas. E o que ele fez? Quem já viu alguma imagem, ele provavelmente levou as multidões para uma colina onde tinha umas pedras. As pessoas vão lá, visitam um lugar lá e olham. E ele ficou na parte de cima e toda a multidão. E quando ele falava, a sua voz reverberava nas pedras. E a mensagem dele, mesmo lá em cima, e uma multidão, e sem a amplificação que nós temos hoje, a mensagem que ele falava alcançava toda a multidão, porque era amplificada pela acústica do lugar que ele escolheu. Mas Jesus é maravilhoso, cara. Jesus usa tudo que ele tem disponível. E eu estou aqui nessa tarde empolgado, assim, feliz, porque você está aqui, a gente está aqui, e quem sabe aqui Deus, né, levante, né, um evangelista que pega a palavra para o teu coração e fala: minha vida é isso. Eu entendi que essa é a minha vida. Eu quero ganhar pessoas para Jesus. E você vai ver o quanto é importante você amar isso e você desejar isso. Você vai entender muita coisa. Tomar a Deus, né, que o Senhor assim permita que a gente possa entender muitas coisas tremendas aqui sobre evangelismo. Então, esse é o clamor, né? Esse é o clamor do evangelista. Trazer salvação para as pessoas. E aí, no verso 23, ou 22? 22. Aí a mensagem, né, o que a sabedoria está falando, vai encontrar 3 tipos de pessoas. Então, o clamor da sabedoria está clamando para 3 tipos de pessoas que você vai encontrar, que eu vou encontrar, que nós encontramos sempre. 3 tipos de pessoas. Diz assim: até quando, ó nécios? Quem tem outra palavra aí na tua Bíblia? Quem tem Bíblia aí? Falar nisso. Quem está lendo o texto aí? Você tem outra palavra aí? O que você tem aí? Todo mundo tem nécios. É ingênuos. Que tradução que é essa, gente? Mas é isso mesmo, é ingênuos. No final vai ser isso. Põe a revista corrigida lá, por favor, Mazão. Revista corrigida. Essa daqui? A minha revista corrigida é diferente. Ó, 22. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos ou loucos, aborrecereis o conhecimento? Veja que tem o que aí? 3 tipos de pessoas, certo? Tem aí o simples, tem aí o escarnecedor e tem aí o insensato. Tolos, né? Mas são essas 3 pessoas. Até quando, ó simples, ou ingênuo, como está ali na Bíblia da Paulo ali, ingênuos. Mas essas 3 pessoas são essas. Né? Até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Essa Bíblia, essa tradução aí tem me surpreendido muito para bem, né? Corrigida, fiel. Essa daí é a tradução. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio.
E vós, insensatos, ou odiareis o conhecimento. Repare, a sabedoria está clamando em 6 lugares, pensando em pessoas, em almas, para que saiam daquilo. E aí tem 3 tipos de pessoas que nesses lugares estão presentes. Então, quando eu evangelizo, quando eu prego, quando eu levo a mensagem da salvação, eu preciso entender, eu preciso saber disso. Eu preciso conhecer isso. Por quê? Porque quando eu falar, eu tenho que falar sabendo. Se for para uma pessoa, eu preciso discernir. Se for ali um evangelismo pessoal. Se for num grupo, eu preciso discernir as pessoas que estão ouvindo a mensagem que Deus colocou na minha vida, que colocou na sua vida. Você precisa discernir. Porque você vai encontrar num lugar, dentro da igreja, num culto de domingo, de ceia, que é o culto mais cheio, você vai encontrar esses 3 tipos de pessoas, talvez sentado na cadeira. O simples, o que é o simples? Quem é o simples? Aqui eu não vim pregar, tá? Eu vim aqui para tentar somar com você. Então você pode perguntar, você pode levantar a mão e me interromper. Vai demorar uns 8 meses para acabar, mas tudo bem, não tem problema nenhum. A gente vai até... a Clélia inventa essas coisas, então a gente vai até... Eu não sei fazer um negócio assim engessadinho. Então a gente vai falar, que você pode abrir a boca. Não tem pergunta boba, tá? Eu sempre falei isso, vou morrer falando isso. Não tem pergunta boba. Minha pergunta é muito boba, não vou fazer. Aí você vai embora para casa com dúvida. Desculpa, porque você é bobo e não fez a pergunta que você queria fazer. Então, você não é bobo e a tua perguntinha não é boba. Vai ajudar muita gente, muita coisa. Talvez a partir dela, a gente vai entrar em coisas importantíssimas. Então, pode levantar a mão e perguntar. Tá? Quem que é para você, o que é o simples? Quem é o simples? O que é uma pessoa simples? Boa, que não fede nem cheira, é boa. Então, assim, uma pessoa, está falando de um tipo de pessoa simples, a primeira pessoa, simples. A pessoa simples não é uma pessoa humilde, tá? Humildade não é simplicidade. O que é humildade? Humildade é a pessoa, ela sabe, ela tem, só que ela vive como se ela não fosse, ela vive como se ela não tivesse, ela vive, sabe, tranquilo, ela sabe entrar no ambiente sem fazer estardalhaço, loucura, ela sabe conviver com as pessoas, mas ela tem, ela sabe, ela pode, mas ela vive como se ela não fosse. Isso é ser humilde. Isso é ser humilde. Isso não é ser simples. O simples que o Salomão está falando ali é a pessoa que não tem conhecimento nenhum e não quer ter conhecimento nenhum. Que a vida dela é aquela coisinha sem graça, ruinzinha, que ela não sabe de nada e que todo mundo leva ela para onde quer. Qualquer vento leva ela. Maria vai com as outras. Que qualquer, sabe, já viu? Você que é adolescente agora, né? A gente que está mais velho é mais difícil, mas a gente vê também. Mas para você que está na escola, né, você vê lá que tem lá um grupinho de pessoas, né? Sempre tem lá as meninas, os meninos, aí tem um grupo de pessoas. E no grupo você vê que tem um lá ou dois lá que o que um fala, aquele vai atrás. Ele não sabe, ele é inocente. E uma palavra que cabe bem ali é uma pessoa inocente mesmo. Sabe assim, que ela não é maligna, ela não é perversa, não é maldosa, ela é simples. Ela não tem conhecimento. Então, se alguém puxar ela para um lado, se alguém vier com uma voz para ela e falar alguma coisa, ela vai. Se outro vier e falar, ela vai. Ela vai para tudo quanto é lado. Né? Qualquer um leva ela, porque ela é simples. E ela não quer ela não quer sair daquilo, mas o clamor da sabedoria está tentando resgatar o simples, trazer sabedoria para ele. A melhor coisa do mundo é quando você faz alguém sábio. A melhor coisa do mundo, cara. Quando você consegue fazer alguém ser sábio, adquirir conhecimento, crescer, sair daquela desgraça de vida, daquela coisinha ali e crescer. E não ser mais levado por ventos, por aves, por vozes. Não, a pessoa toma uma posição por ela. Ela
Tem conhecimento agora. Esse é o primeiro tipo de pessoa que Salomão está falando ali. O segundo, ali a gente vai colocar em ordem aquilo ali. Não está em ordem ainda, mas a gente vai colocar aquilo lá em ordem. Ali no verso aparece o segundo tipo ali, que é os escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que já estão assim num nível de pecado que não tem mais temor. Que não tem mais... Que, para a mensagem, para o clamor da sabedoria, alcançar ela e tirar aquela pessoa daquilo ali, do escárnio, da condição de escarnecedor, é muito pauleira. Tem que ser, tem que... E ali, para entrar nisso, é só jejum e oração. Ali é casta. Então, quando você olha e está levando uma mensagem, quando você está ali obedecendo, né, o chamado de evangelismo com esse clamor, né, com essa mensagem, você precisa identificar e saber, essa pessoa aqui, eu posso fazer um apelo aqui, eu posso plantar bananeira, eu posso inventar, eu posso dar uma revelação, eu posso trazer um texto. Ela não vai se mover, porque ela é uma escarnecedora. O nível dela de afundamento, para o mal, para a malignidade, ela perdeu o temor. Ela não tem mais temor. Quando o ser humano perde o temor, é terrível. Dá para salvar essa pessoa? Com a mensagem, com o clamor? Dá. É muito difícil, mas dá. Um outro tipo de pessoa que Salomão está falando ali é o insensato. O insensato está no meio termo. Ele nem é inocente, ele nem não é aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum, não é simples, mas ele já é uma pessoa que está... tem momentos que ela teme e tem momentos que ela não teme. Ela está nesse estado intermediário. Dá para salvar ela com a mensagem? Ela pode ser salva? Claro que pode. Também é difícil. Mas ela pode ser salva. Por isso que esse clamor aí da sabedoria está entrando, batendo nesses três tipos de pessoa. No simples, no insensato e no escarnecedor. Esses são os três tipos de pessoas que aparecem aí nesse clamor da sabedoria para alcançá-los. Alguma pergunta aí, alguma coisa? Vai lá. Sim, é por causa tudo é por causa do pecado, né? E da sua condição de vida que que ela não encontrou limites para ela e ela foi se afundando e ela entrou nesse ponto aí. Quer ver? Põe lá o Salmo primeiro, por favor. Texto que você conhece que vai identificar melhor para você aí. Salmo primeiro. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ali, só lá no verso 1, lá tem os três tipos de pessoas que Salomão vai falar, como a gente leu lá no livro de Provérbios, capítulo 1, verso 22. Esse simples, né, é aquele que está andando. Né, você faz uma ligação aí entre o Provérbios capítulo 1, verso 22 e Salmo capítulo 1, verso 1. Né, que aí está também aparecendo esse simples, aparecendo esse insensato e aparecendo esse escarnecedor. Para você talvez tentar entender melhor, né, vamos colocar aqui. Você põe aí o simples. Letra bonita, né? Pode falar, eu sei. Não tem problema.
É assim, escreve ou conhece? Tá lá? É tanta palavra aqui. Tá vendo? Olha lá, ó. Salmo 1. O simples, cadê? Tirou do Salmos? Salmos 1. O simples é o que anda. Ele vai para todo quanto é lugar, irmão. Onde você tem uma rodinha lá, o cara que é escarnecedor fala para ele, né? Olha lá. Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aí é o que Salomão está falando. Tem a pessoa simples que... Você lembra de Pedro? Quando Jesus foi preso e está sendo levado para ser julgado naquela madrugada. A Bíblia fala que João e Pedro seguiam a Jesus. Chegou um ponto da caminhada que João passa pelo portão e entra na cidade. Pedro fica de fora e ele se junta lá com pessoas. E tem uma fogueira lá. Pedro viveu isso daqui e viveu Salmo capítulo 1. O Pedro, ele chegou naquele grupo de pessoas e ele andou até lá. Aí lá ele se deteve naquele grupo de pessoas que tinha uma fogueira ali e ele estava lá olhando Jesus. E aí ele se assentou ali. E Pedro viveu isso, por isso que ele negou a Jesus e foi tão triste aquele momento da vida dele. Porque ele viveu isso daqui. Naquele momento da vida dele, ele estava nessa situação aqui, ó. E ele nega Jesus 3 vezes. Ele se assenta na roda dos escarnecedores. Então, Salomão está falando de coisas muito sérias. Que quando você for... legal, qualquer tipo de evangelismo é válido. O pessoal, o de grupo, na igreja. Não sei qual está no teu coração. Ou o que vai estar no teu coração no dia de amanhã. Nem no meu coração. Mas eu preciso saber que quando eu for levar uma mensagem, e quando eu for anunciar isso, e esse clamor da sabedoria ele vai encontrar esses 3 tipos de pessoas. Então, tem situações que não dá. Irmão, isso daqui é casta. Lembra que Jesus falou? Tem uma casta que só sai com jejum e oração. Isso aqui não adianta você pregar uma mensagem. Não, a pessoa que vai... quer ganhar alma para Jesus, quer que Deus te use para isso é maravilhoso, é tremendo. Eu preciso, você precisa de uma vida de jejum e de oração. Porque não é só uma mensagem, uma palavra, tem casos que a tua palavra, uma mensagem, resolve. Aqui precisa do quê? Precisa de palavra. A palavra liberta aqui. Aqui, você precisa do quê? Você precisa de poder. Poder do Espírito Santo. E aqui você precisa de jejum. Nem jejum, eu lembro como é que escreve. Que faz. Você precisa de jejum. Então você quer fazer, vamos fazer, Clélia, vamos juntar, vamos fazer. Renan, vamos fazer evangelismo. Vamos. Mas não é assim, uma mensagenzinha, junta aqui, faz uma oração. Legal, tudo isso é maravilhoso. A empolgação, o desejo de fazer. Esses dias eu tive com uma pessoa aqui da igreja, que estava trazendo pessoas para a igreja, convidando. E eu sentei com a pessoa e falei, você sabe aonde você está se metendo? Eu estou trazendo para a igreja. Beleza, traz para a igreja, mas você sabe aonde você está se metendo? Você está bem com a tua vida? Você está ali porque o caso era mais complicado. Eu falei, você está com a tua vida 100% no altar, está lá, ou tem brecha? Por quê? Porque não é só, olha para mim aqui. Eu sou um cara que creio profundamente que o Jesus te ama ainda resolve. Eu creio nisso. Mas eu preciso ter inteligência e saber que tem horas, irmãos, que a coisa fica mais tão... Você convida alguém e a pessoa não vem. E ainda escarnece, zomba de você. E aí você fala, nunca mais vou falar bobagem. Vai aparecer no texto de Provérbios isso. Você vai entender isso.
Então, tá aí, o simples, ele anda, né, e a palavra vai resolver tudo, né, na vida dele ali. Alguma pergunta aí? Alguém quer falar alguma coisa? E aqui, ó, você nunca ouviu falar nisso? A gente já ouviu falar sobre possessão, tá? Sabe o que é possessão, né? Demoníaca. São 4 estágios, pelo menos 4 estágios de uma possessão demoníaca. Eu vou colocar 3 aqui, uma quarta é um assunto polêmico que vai deixar para outro dia, tá? Então eu vou colocar aqui. Não deve ser assim, mas tudo bom. Obsessão é... Cara, eu escrevi tanto isso. Meu Deus, que fase. Você acha ou tem certeza? Ah, vocês estão em dúvida também? Ah, então tá bom. 2 S's? Tá gravando isso aí? Depois você corta. Hã? Não tem 2 S's? Ah, você olhou no Google aí, né? Depois 2 S's. Que fazem. Era só abreviar também, né? Colocar O, P. Então, esse é o estágio. Aqui, o simples, né? O simples só está debaixo de opressão. A palavra liberta. Isso daqui já é obsessão. É isso mesmo. É isso. Quando você vai anunciar, você precisa disso. Eu preciso saber disso. Eu preciso andar conhecendo essas coisas. Não é só, por isso que eu falo, não é só a gente chegar e falar, vamos fazer um evangelismo. Vamos, eu acho legal, vamos bater nas portas, vamos fazer. Vamos pegar panfleto, vamos fazer uma reunião, vamos fazer balão, qualquer coisa. Mas eu preciso saber, eu preciso conhecer as coisas. Eu preciso saber onde eu estou entrando, como eu estou entrando, o que vai acontecer, quem eu vou encontrar. Eu preciso ter conhecimento dessas coisas. Eu preciso. Você precisa saber disso. Às vezes tem um parente seu lá que você está lutando com ele faz tanto tempo. Você fala, pô, mas o que acontece? Sou eu? Não é que sou eu. É que tem situações que você precisa conhecer. Você precisa saber o que você está fazendo, onde você está entrando, o que você está mexendo. Você precisa ter vida para isso. Eu preciso ter vida para isso. Eu preciso subir no altar e lançar uma mensagem altissonantemente, amplificada. Eu preciso saber que vai lá no meio e vai ter a pessoa simples. E essa pessoa simples, ela vai ouvir a palavra, e a palavra vai entrar no coração dela. Ela está debaixo de opressão. Ela não está possuída, ela não é uma pessoa que está vivendo obsessão. Obsessão é um nível, é um estágio terrível. Porque o escarnecedor, lembra quando Jesus pregou? Irmão, quando Salomão fala isso, ele fala sabendo que Jesus ia enfrentar os fariseus. Ia enfrentar gente que ia escarnecer dele. Que estava num nível assim de pecado tão terrível, né? Põe lá o Salmo 1 primeiro de novo, por favor. Verso 1, está lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, nem se detém no caminho dos pecadores. Está lá o ímpio, o simples. Ele anda, ele está andando, ele está sendo levado. Você deve ver isso, já falei direto no seu convívio. Aquela menina, aquele menino que todo mundo leva ele. E quem que leva ele? Geralmente é o escarnecedor. É o último, é o mais perverso. Que tem lá que sopra no ouvido, que dá um conselho ruim, que encaminha a pessoa para um caminho de malignidade. E a pessoa está indo. O simples está indo. Por quê? Porque a mensagem não chegou até ele. Porque eu não falei para ele da mensagem. Porque meu clamor da sabedoria ainda não alcançou. Ele não ouviu isso ainda.
Então ele vai, ele anda, ele segue o escarnecedor, ele segue, mas geralmente ele segue o escarnecedor, o pior estágio. Dá para salvar esse? Dá. Dá para salvar esse? Dá. Dá para salvar esse? Dá. Mas eu preciso entender que isso daqui é uma batalha, que para entrar nesse daqui, que é o insensato, né, que se deteve, que já está possuído por demônios, eu preciso entender que eu preciso do poder do Espírito Santo. Quanto tempo faz que você não ora para Deus te dar poder do Espírito Santo dele? Você já orou para que o Senhor batize você com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo? Não é batismo no e nem do, não, é o batismo com o Espírito Santo. Para ser cheio de poder e expulsar esse demônio. Porque aqui, queridão, ó, você vai ter que entrar aqui e você vai pregar, não vai te ouvir, você vai ter que expulsar esse demônio e aí você vai orar para essa pessoa. Essa pessoa vai ser salva. Essa pessoa vai ser batizada com o Espírito Santo. E essa pessoa vai ser liberta. Por quê? Alguma pergunta aí? Pode perguntar, vai. Essa é a hora. Hã? Entendi. Se aparecer o insensato, você corre, e o esclarecedor você corre também. Só vai ficar simples. Provérbios, capítulo 1, volta lá. Verso 23. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Tudo isso é o verso 20. É o clamor da sabedoria que está clamando ao simples, ao insensato e ao escarnecedor. Ele está dizendo, é a corrigida fiel essa? Põe uma outra tradução, por favor, Mazão. Porque espírito ali já de letra minúscula já não me agradou. Espírito ali é Espírito Santo, é com letra maiúscula. Põe uma revista corrigida, o King James, qualquer uma que apareça ali. Nenhuma aparece? Meu Deus, que faz essas traduções nossas. Convertei-vos, pois, a minha exortação, eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e revelarei as minhas palavras. Esse aí é o que a gente precisa acreditar, irmãos. É isso que o evangelismo. O evangelismo é salvação. Derramarei copiosamente sobre vós do meu espírito. Você prega, a pessoa é salva e ela convertei-vos. Não está lá? O que é essa mensagem chegando no meu coração? Me convertendo. A primeira coisa que acontece é a pessoa se converte. A segunda coisa, ela recebe o Espírito Santo e recebe a palavra. Não está ali as três coisas que todos nós aqui temos? Amém? Você se converteu, amém? Eu me converti um dia. Lógico que conversão é todo dia, mas ele põe a palavra ali. Aquela lá está boa. Convertei-vos. Convertei-vos. Então você se converte, eu me converto. A pessoa que você pregou, levou a mensagem de sabedoria, de salvação, ela se converteu, ela aceitou aquilo. Então ela se converte. E ela se converte, ela é salva. Ela foi salva naquele momento. Você vai ver do que ela foi salva. E você vai ver que importância tem isso. Ela foi salva. Convertei-vos. Foi salva. Pois a minha exortação, eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito. Então, a palavra vem, o espírito vem. E revelarei as minhas palavras. Irmãos, são as três coisas que nós vivemos. Você precisa saber que a pessoa vai receber isso na vida dela. Ela se converte, ela está salva agora. Que agora ela está... E eu creio assim,
qual é o processo que nós tínhamos que fazer. Que eu preciso fazer. Eu já fiz algumas vezes, depois eu parei de fazer, porque aí a Clélia vem e me chama para fazer isso aqui. E aí eu me lembro. Falei, nossa, gente, é isso. A gente vai deixando as coisas. E aí surgem dias como esse para nos lembrar de como tem que ser feito. De que eu prego, de que a pessoa crê e de que eu já oro para ela, para que ela receba o Espírito Santo. E ela vai buscar agora a palavra. E com a palavra, ela deixa de ser simples. Porque a palavra agora vai encher a vida dela. E ela vai deixar de ser uma pessoa simples. Ela vai passar a ser uma pessoa sábia. Esses são os processos do evangelismo. Isso aí é o que eu preciso entender. O que você precisa entender é o que nós precisamos entender. Que isso aqui se resolve com isso daí. Mas você precisa entender toda essa engrenagem aí. Alguma pergunta? Pode falar, vocês estão muito quietinhos, cara. Vocês são adolescentes, vocês não são assim quietos. Não é possível. Ou só aqui que você é quieto assim. Ah, é papelzinho? Não é aqui agora ao vivo? Ah, vai ser depois. A Clélia fez lá um negócio, eu descobri a Clélia, é gente boa demais, cara. Ela faz um cronograma e eu bagunço tudo aqui os meus papéis. Eu queria tanto essa unção, cara, que ela tem, de organização. Verdade, tenho. Não pode perguntar agora, irmão, não tem problema não. Talvez vai entrar alguma coisa que vai ajudar alguém. Se foi o Bruno que escreveu, não, só 8 horas da noite. Quê? Não é possível. Vem cá. A Dani deve pegar umas letras. Essa aqui é boa, tá? A letrinha aqui é bonitinha, mas é que tá pequena. É por isso que você vai sair da igreja para evangelizar, para falar com alguém, revestido, debaixo de oração. Você vai, com certeza, que você quer ganhar alguém para Jesus, você precisa ler Bíblia. Tá? A tua Bíblia tem que estar bem surrada de você, de tanto que você lê ela. A única maneira de alcançar a sabedoria é o que está lá no texto. Olha lá, a palavra vem, aí eu que sou simples e que era levado antigamente, alguém dizia, vamos lá, eu falava, vamos, não tinha conhecimento, não tinha sabedoria, nada. Eu era assim, vamos para lá, vamos. Tudo que não prestava eu ia. Até que eu achei gente escarnecedora, que estava aí me levava e eu me afundei muito. Aí um dia alguém pregou para mim o evangelho entrou, a palavra entrou, e a palavra entrou e me limpou. E foi me limpando, e foi me fazendo sábio. Aí quando alguém vinha falar para mim assim, vamos ali. Não vou. Por quê? Porque agora eu tenho Jesus. E agora eu alcancei uma salvação. E agora eu recebi em mim o Espírito Santo. Então eu não vou mais ser levado por lugar nenhum. Como é que eu tenho sabedoria para lidar com qualquer tipo de pessoa? Na listinha ali está mentirosa, está um monte de coisa ali. Como é que eu tenho sabedoria para lidar com pessoas? Irmão, só tem uma fonte para você e para mim. Só uma fonte, não tem outra. Não tem internet, não tem YouTube, não tem mestre, não tem professor, não tem apóstolo, não tem profeta, não tem mestre, não tem pastor, não tem evangelista que vai te dar isso, essa bagagem. Essa bagagem só vem quando você se tranca no seu quarto, pega a tua Bíblia simples ou de estudo e lê ela, abre ela e vai ler. Ah, mas eu leio e não entendo. Mentira, é porque você não parou para ler orando antes. Se você parar para ler a tua Bíblia na tua casa, no teu quarto,
você pegar a tua Bíblia, antes de abrir a capa dela, antes de abrir para ler, você fecha ela e ora, fala, Senhor, me dê sabedoria para ler, me dá revelação, fala comigo. Irmão, você vai abrir ela e ela vai falar com você e vai te esclarecer. Tem coisas aqui que são muito complexas? Tem. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro escreveu uma das suas cartas e ele diz, tem assuntos que o apóstolo Paulo falou que são muito difíceis de entender. O Pedro, no fim da sua vida, cheio do Espírito Santo, ele leu as coisas que Paulo escreveu, algumas coisas que Paulo escreveu, ele não entendeu. Quem sou eu para entender tudo? Eu estou numa luta diária para poder ler e entender. Mas a única fonte que eu tenho é essa daqui, irmão. É a fonte primária. Aqui, tudo é daqui. Então, você vai lidar com mentiroso. Como é que você vai lidar? Aqui. Além de conhecer como lidar com eles, você vai receber poder de Deus para lidar com eles. Porque não é só a maneira como eu lido, não é saber lidar, é saber e ter unção para suportá-los. Tudo aqui, essa aqui é a fonte. Aqui, ó, é aqui. Não tem, irmão, não tem YouTube, não tem Messi, não tem, é aqui, ó. Essa daqui é a fonte. Alguma coisa? Pode falar. Onde nós estamos? Então a palavra vai limpar. Tá? O Espírito Santo vai libertar. E quando você sai para fazer o evangelismo, quando você vive isso, você deseja isso, você quer viver isso, você tem que ter jejum e oração. Abre aí Isaías 58. Verso 6. Agora é corrigida fiel, por favor. Para que serve jejum? Não precisa responder, não. Pelo amor de Deus, não precisa responder. Tá? Não, nem se mexe agora. Quanto tempo faz que você não jejua? Que nós jejuamos. Eu ministro aqui, você ministra, você faz alguma coisa. Quanto tempo? Você está começando agora, mas já alguém pode falar, mas não precisa fazer mais jejum hoje em dia. Acabou o demônio? Acabou casta? Acabou tudo? Não, eu preciso fazer jejum. Para que serve o bendito do jejum? Jejum serve para namorar? Para arrumar namorado? Não. Jejum serve para arrumar namorada? Não. Jejum serve para arrumar emprego? Não. Jejum serve para alcançar promoção, trabalho? Não. Para que serve o jejum? Verso 6. Não. Olha lá. Também. Tem a ver, mas isso aí é uma coisa... Mas biblicamente está lá, ó. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? É para isso que serve o jejum. Para essas três coisas. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? Isso é a primeira coisa. Solte as ligaduras. Então, o que está segurando, as ligaduras que estão segurando o teu futuro namorado, a tua futura namorada, serão quebradas pelo teu jejum. Não é para arrumar um namorado, é para que as ligaduras, não é para arrumar um emprego, é para que as ligaduras, não é para que a tua vida econômica melhore, para que a tua vida ministerial prospere, não. É para que as ligaduras que seguram tudo isso sejam quebradas, para que sejam soltas, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos. E despedaces todo o jugo. Eu estou bom de desenho. Deixa eu ver se eu estou bom de desenho. Mas aqui acho que dá.
Dá para enxergar aí mais ou menos que é um boi aqui? Não dá, né? Mas é que esse boi aqui, ele tá meio... É porque faltou espaço ali. Mas tudo bem, tá? Aquelas cangas que seu pai usava lá, né? Então imagina que tem um boi aqui e que tem um boi aqui, né? Isso é um jugo. Quando você jejua, né? Aí tem lá uma pessoa simples aqui e tem um escarnecedor aqui, né? É quando você jejua, isso daqui é quebrado, é despedaçado. É para isso que serve o jejum, é para, sabe, libertar o oprimido, é para quebrar as cadeias, é para isso que serve o jejum. Então, quando uma mãe vê uma filha que é uma pessoa, uma criança inocente, simples, ou um pai que vê um filho que é puro, que é inocente, começando a vida, aí vê se aproximar deles um escarnecedor, o que a mãe faz? O que o pai faz? Jejua, para que o poder do escarnecedor seja quebrado sobre a vida do inocente. Então é para isso que serve o jejum, para quebrar, para despedaçar, para desfazer, para libertar o oprimido. É para isso. Eu não jejuo para Deus me dar coisas. Esse jejum é furado, não existe jejum. E o próprio texto de Isaías todo vai falar sobre esse capítulo aí, fala sobre isso. E tem mais uma coisa, que o jejum, quando você jejua, quando eu jejuo, tem que fazer. A comida que você não comeu naquele dia, põe ela numa Tupperware e leva para alguém na rua. É isso que é jejum. Quando eu jejuo, acontece isso. E não só isso. Quando eu jejuo e eu pego a comida que eu ia comer aquele dia e levo para alguém, entrego para alguém, o texto vai dizer depois, seguindo, 20 bênçãos que vêm na tua vida. Totalmente errado, irmã. Não é só você, não. Todo mundo na igreja faz jejum errado. Faz jejum para conquistar aumento, faz jejum para... Eu já fiz muito isso. Já fiz na minha vida, nunca fiz muito isso. E sabe que eu fiz isso lá no começo? E sabe que deu certo? Eu fiz jejum para ter aumento. Cara, na mesma semana veio o aumento. É que Deus é gracioso. Mas quando eu conheço a verdade, aí eu vou sendo sábio, eu vou crescendo, eu vou progredindo. Aí a coisa muda. Os níveis mudam na minha vida e na sua vida. Mas não é aula sobre jejum. Então a Clélia vai falar, mas não é assim. Alguma pergunta? Vai, eu sei que deve ter um monte de pergunta. Vai, Ná, pode falar, vai. Não? Basicamente, falando a grosso modo, mas se você pegar a tua Bíblia e ler na tua casa, sei que você vai fazer isso, você lê, vai ver que tudo aquilo ali são muitos níveis de libertação, estágios, muito tem a ver ali. Mas a grosso modo é libertação. Mas quando eu uso aqueles termos ali bíblicos, é muito mais profundo o meu entendimento. Aí eu vou orar, Deus, o que é isso? O que é, Senhor, os ligaduras? Eu não vou entrar nisso porque não é o assunto e vai atrasar. Quem sabe um dia a Clélia fala, faz um workshop sobre jejum. Aí a gente faz. Verdade. Aí fica meio fora do... Provérbios capítulo 1, verso 24. Diz assim, entretanto, porque eu... isso é o evangelista, tá? Isso é você e sou eu em alguns momentos. Tá? Ali, Entretanto, porque eu clamei e recusastes e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Verso 25. Antes rejeitastes todo o meu conselho
e não quiseste a minha repreensão. Põe lá os dois versos junto, igual naquele esquema que você conseguiu fazer aí, que é... Eu clamei e recusaste. Estendi a mão e não houve quem desse atenção. Rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Quatro coisas que eu tenho que ter e que você tem que ter quando está pensando em ganhar alguém para Jesus, tirar alguém do inferno. Essas quatro coisas é o que você tem que fazer, é o que eu tenho que fazer. A primeira coisa é estender a mão. Aliás, clamei, estendi a mão. Você tem que ter conselho na sua vida. Você tem que ter conselho. Eu tenho que ser conselheiro das pessoas. Você consegue... Primeira coisa, que também é outro assunto, mas é muito grande, né? Mas o que é um bom conselheiro? Primeiro é aquele que ouve. Senta com alguém, olha nos olhos e ouve a pessoa. Isso é um bom conselheiro. Você consegue sentar com alguém, olhar e ouvir? Ou você... eu conheço gente que é assim, você está falando, ela está falando junto. É desesperador isso. Você como conselheiro, você tem que ficar quieto e ouvir a pessoa. E tem que ter um conselho para a pessoa. Um conselho não é o que você acha. Não é o que você pensa. Você precisa conhecer isso aqui para dar um conselho. Senão o que vai sair da sua boca e da minha boca é besteira. Não vai ajudar em nada. Então eu tenho que ter clamor, eu tenho que ter mão estendida, eu tenho que ter conselho e eu tenho que ter repreensão. Isso é um papel de alguém que quer ganhar alguém para Jesus, que é evangelista, que quer ganhar almas, que quer tirar pessoas do inferno. É esse que é o... E aí, o texto está dizendo, no verso 24 e 25, que ele fez tudo isso e antes rejeitaste. Entretanto, porque eu clamei e recusaste. Então ele clamou, estendeu a mão, não recusou, não deu atenção, rejeitou. Essa é a decepção do evangelista. Quando você vai lá, você orou, você todo empolgado, aí você vai lá e fala, e dá um panfleto, ou faz uma oração, ou faz um apelo, vamos na igreja, ou aceita Jesus. E aí o que você tem em troca? Nada. A pessoa rejeitou, a pessoa recusou, a pessoa não deu nenhuma intenção. Essa é a frustração nossa muitas vezes. Já viu apelo na igreja? Cara, olha para mim aqui. Eu já fiz muito mais apelo, mas a gente faz, o pastor Bernardes faz apelo aqui, a gente faz apelo para vir na frente. Aí você, eu nunca me esqueço, acontece sempre isso. E eu sei que sempre acontece isso. Mas eu nunca me esqueço, há muito tempo atrás, lá na Rua Amazonas, eu fiz um apelo. Deus me deu uma palavra, eu preguei domingo à noite, eu fiz um apelo. E as pessoas vieram, foi uma bênção. Aí acabou o culto, saí na porta. Vem um irmão, que está no nosso meio ainda hoje, que eu gosto muito dele. E lá no quintal, lá no pátio, perto do bebedouro lá, ele veio em mim assim, ele começou a falar comigo, ele falou assim, cara, eu não consegui sair da cadeira. Esse apelo era para eu ir lá na frente, mas eu não consegui sair da cadeira. E ele falava isso para mim lá fora, chorando. Eu nunca vi aquele cara chorar na vida. Também nunca mais vi ele chorar. Mas ele chorava igual uma criança, assim, e ficou vermelho, e escorria, lavou assim o rosto. Eu falei, calma, cara, Deus também te abençoou e te honrou também, e amém. Então, é duro. Aí, isso pode trazer o quê? Frustração, decepção. Que você faz um apelo, você convida alguém, você anuncia, você proclama, você fala de coisas eternas, de palavras, você fala, e não tem nenhuma resposta, não vem nada sabe? Ninguém quer, ninguém aceita. Eu preciso entender isso. Que eu não vou conseguir ganhar todo mundo. Infelizmente. Talvez você não vá conseguir ganhar. Aí você decepciona. Não vou fazer mais, não vou participar mais. Não dá certo. Eu não nasci para isso.
Não, não é nada disso. É que no ambiente que você estava, né, tem lá o simples, tem lá o escarnecedor e tem lá o insensato. Você precisa, da próxima vez, jejuar. Da próxima vez, buscar poder do Espírito Santo. Mais. Mas eu busquei, busca mais. Eu preciso ter mais palavra. Eu preciso ter mais comunhão, mais intimidade. Eu preciso, irmão, quanto mais eu me aprofundar em Deus, quanto mais eu buscar, quanto mais eu tiver intimidade com Ele, mais a coisa vai fluir na minha vida. Então não fica decepcionado que a própria sabedoria, o próprio Cristo clamou, falou, anunciou e encontrou no meio das pessoas aqueles que não quiseram o seu conselho. Desprezaram. Imagina alguém desprezar a mão de Jesus estendida. Teve muita gente que quando Jesus pregou, não quis. Que era escarnecedor, que zombou dele, inclusive. Que não aceitou a repreensão, o conselho dele, que não aceitou. Aquele jovem que se aproximou de Jesus, falou: mestre, bom mestre, aquele papo furado todo. O que hei de fazer? Perder a salvação. E aí Jesus falou: cumpre a lei e tal. Eu faço isso. Ele falou: então vai, vende tudo e me segue. E o que ele fez? Ele saiu triste de perto de Jesus e foi embora. E a história nunca mais falou dele. Jesus tinha uma palavra, um conselho para ele: vende tudo e me segue. Ele não quis. É um apelo que Jesus fez. E naquele apelo, olha, imagina, um apelo que Jesus fez e não teve resultado naquela hora ali. Naquele momento não funcionou. A história não fala se aquele homem depois se arrependeu, vendeu tudo. Não fala, mas fala que naquele momento a história daquele homem acaba ali. Daquele jovem rico. Irmão, Jesus estava ali fazendo um apelo para ele. Vende tudo e me segue. O que ele fez? Foi embora. Então, nem todo mundo vai conseguir ganhar. Você não vai conseguir ganhar todo mundo. Também não é para... então tá bom, tanto faz. Tanto fez. Vou falar, se der, Deus, se não der, também não é assim, né, irmão? Não estou falando para pessoas assim. Falando de gente que quer ganhar almas para Jesus. Ninguém fala alguma coisa? Nada? Ninguém? Fala aí. Tem uns papelzinhos depois, né? Vamos continuar. Uma segunda etapa agora que eu queria comentar com você. Cadê a Clélia? Para parar já? Não? Como é que é? Ela tem um cronograma poderoso lá que dificilmente eu vou conseguir seguir aquilo. Já passou já o tempo? Já estourou já? Então, cadê a Clélia? Beleza, posso parar aqui e mandar todo mundo para lá. 5 minutos. 5 minutos, o que a gente vai fazer em 5 minutos? Eu precisava começar aqui uma outra coisa, então não dá para começar. Cadê o papelzinho? Cadê as perguntas? Cadê? Não tem? Pode perguntar aí se quiser alguma coisa. Nada? Fala, Mazu. Não, porque o verso 1, volta lá no verso 1 então.
clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos de justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Vai, segue o texto. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamaria tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Vendo que o jejum, da maneira como eles estavam fazendo, estava errado. Então eles faziam o jejum do jeito que eles achavam que tinha que fazer. Aí eles pleiteavam, eles buscavam a Deus pedindo que Deus abençoasse a vida deles. Eles jejuavam. Olha para mim aqui. O que o jejum faz? É o que o texto é muito grande. Uma das coisas que o jejum faz é... Quem aqui já tentou fazer jejum de pecado? Vocês estão me ouvindo ainda não? Vocês estão aqui ainda não? Ou já pode parar já? Vocês estão conversando bastante. Já pode parar, tomar café? Quem aqui já jejuou não pecar? Porque esse é o jejum que Deus agrada, por exemplo. Tem que ter meu jejum. E eles jejuavam e continuam oprimindo a pessoa, pecando, oprimindo o seu servo. Então o patrão jejuava, porque lá na cultura, o povo todo jejua lá, e tem essa cultura. Então eles jejuavam e o patrão que jejuava oprimia o seu servo. Então o cara jejuava, chegava para Deus, Deus, me abençoa. Mas ele oprimia o seu escravo. Então o jejum que ele fazia não servia para nada. Então eu tenho que jejuar, por exemplo, quem aqui jejua, já fez jejum e trabalhou naquele dia? Trabalhou, saiu para trabalhar. Enfrentou cliente, enfrentou funcionário, enfrentou patrão. Quem? Mas você está lá jejuando. Você está lá ouvindo o quê? Piada, sujeira, palavrão. O jejum que eu faço, eu deveria me trancar na minha casa e ler Bíblia, adorar, dormir. Eu deveria... Não, jejum é só Bíblia. Então eu vou jejuar para isso. Eu vou me retirar do meio de iniquidade. Eu vou sair fora das piadas, dos comentários bobo, sabe? Eu vou sair fora de tudo isso. E isso é um jejum. Agora eu vou jejuar, eu vou ficar lá no meio das pessoas que estão falando um monte de coisa que não presta. Eu vou jejuar e vou abrir o Facebook para ver porcaria. Eu vou jejuar e vou... Não, irmãos, não é um jejum que não agrada a Deus. Então o jejum, o texto o capítulo inteiro ali, fala muito sobre jejum. E aliás, fala tudo sobre jejum correto, que agrada a Deus. Então, esse é o jejum que agrada a Deus. Olha lá, porventura não é este o jejum que escolhi. Aí é Deus falando. Que soltes as ligaduras da impiedade. Não é só jejuar para que essas impiedades sejam quebradas na vida de quem eu amo, mas também na minha vida. Primeiro na minha vida. Então eu jejuo para que a impiedade saia da minha vida. A minha carne, ela é destruída, ela é quebrada. As minhas vontades carnais são quebradas porque eu estou jejuando. Então eu não jejuo para pedir um aumento, eu jejuo para que a impiedade saia da minha vida. Eu jejuo para que os jugos que estão na minha vida sejam quebrados. Eu jejuo para que os jugos sejam despedaçados da minha vida. É para isso que eu jejuo. Na minha vida vai acontecer isso quando eu jejuo e na vida de quem eu apresentar. Senhor, quebra na minha vida tudo isso primeiro. Então, é isso. Não adianta eu jejuar, irmão, e pecar. Eu estou jejuando, eu não estou comendo. Aí Deus fala para o povo, vocês estão afligindo a alma de vocês. Só isso. Estão aí martirizando o corpo físico, mas para mim não serve para nada. Porque você jejua e peca. Como é que Deus vai aceitar um jejum que eu faço que eu estou pecando no jejum? Que eu minto,
Ah, eu não comi o dia inteiro. Eu fiquei das 6 da manhã às 24 horas de jejum, só de água. Quer fazer jejum? Para de comer e bebe água. É o melhor jejum da tua vida. E é uma bênção isso. Fica lá 24 horas, não é? Ah, eu vou jejuar. É meia-noite, eu estou indo dormir, eu vou jejuar. Senhor, eu vou jejuar até amanhã às 10 da manhã. Que jejum é esse? Não serve para nada isso, desculpe, não serve para nada isso. Ah, é sacrifício de... Ai, Deus... Não, para com isso. Jejum, 24 horas, sem comer nada. Bebe água. E aí você vai orar, vai adorar, vai ler Bíblia e vai dormir. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na minha vida. E não peca. Que aí eu faço tudo isso e minto. Falo mal de alguém. Engano. Cometo pecados. Como é que Deus vai receber? Não recebe, não. Não recebe. É um jejum inútil. Vai lá tomar café, vai comer um biscoito lá agora, depois a gente volta se der tempo. Não.